nos idos de 1913 para 14, de repente escuta um barulho perto da casa, quando ele olha, o filho sendo carregado em triunfo com a camisa do Botafogo. E foi 2-0, e eu e meu pai ficamos lá naquela pirambeira que tem uma laranjeira que chama de arquibancada, que aqui parece um filme de terror. Os torcedores do Botafogo vão à loucura, ele vibrando, e aí que uma coisa interessante é que ele vê um cara com a camisa do Flamengo pulando também. E aí depois ele reconheceu que era um vizinho, um amigo dele. Salve, galera! Botafogo História ontem, hoje para sempre. Mais um episódio campeoníssimo, se a conexão deixar. Hoje o bicho está pegando aqui, negócio de vendaval, meu irmão. Negócio de Roberto Vendaval rolando aqui pelo Rio de Janeiro. Rapaziada, Marcelão, tá tudo de boa aí, Marcelo? Beleza. Tranquilo. Não está ventando daí, não, porque o cabelo do Marcelo está certinho, está arrumado. Eu moro de fundos no térreo. Pode ventar o que for. A única coisa que eu vou escutar de vento aqui é o Bob Dylan cantando Blowing in the Wind. Que maravilha. Nahal estava também, né? Estava com alguns probleminhas aí e tal, mas acho que todos os problemas são meus hoje. Rapaziada, então vamos lá. Hoje é um episódio bastante interessante. Marcelo, Nahal e eu resolvemos prestar uma homenagem para 3 representantes do Botafogo na ponta direita da seleção. Aí a gente vai fazer uma viagem no tempo, tanto seleção principal, seleção amadora, você vai ver. São 3 personagens muito queridos da história do Botafogo, sendo que para a geração mais novinha, possivelmente não conheça nenhum dos 3. A geração menos nova, possivelmente vai conhecer um. A mais velha vai conhecer 2, mas tem um que a rapaziada certamente não vai saber. Vamos lá. Rapaziada, vamos começar essa volta no tempo. Marcelo e sua máquina do tempo. Chegamos. Que maravilha. Chegamos. Você sabe onde nós chegamos, meu amigo? Chegamos no início do século passado, lá atrás. Rapaziada, o personagem que eu vou trazer para vocês, eu vou trazer por 2 razões. Primeiro, porque ele foi um grande jogador do Botafogo Futebol Clube, antes de se tornar fusão, na época do amadorismo. Um dos grandes, cara. E a segunda razão é porque tem uma distinção histórica que vocês precisam saber. Então vamos lá. Quem é esse cara, hein, que eu estou fazendo um certo suspense? Luiz Menezes. Quem é? Luiz Maia de Bittencourt Menezes. Se você já ouviu, e certamente você já ouviu falar em Carlito Rocha, quero você saber que Menezes está na mesma prateleira que o nosso Carlitão lá atrás. Eles eram amigos de escola e se tornaram 2 figuras emblemáticas no Botafogo. Os 2. Tanto Carlito quanto Menezes foram jogadores. Carlito, vamos dizer, um jogador voluntarioso, né? Não era propriamente um primor de técnica, segundo diziam, mas um cara muito versátil. Mas Menezes não. Menezes era um jogador completo, um atacante completo, chamado Ford, aquele cara que jogava em qualquer posição de ataque. Só que eu escolhi o Luiz Menezes, de novo, não só por ter sido um grande jogador, mas por ter uma distinção extraordinária na ponta direita, porque ele foi o primeiro jogador do Botafogo ponta direita de uma seleção. Numa época que não tinha nem número nas costas, tá? Os números começaram a aparecer em 48, e o nosso primeiro ponteiro vestiu a 7, nosso Egídio Landolfi, o paraguaio, né, campeão em 48. Rapaziada, vou contar rapidamente a história desse personagem extraordinário, o Luiz Menezes. Bom, Luiz Menezes começou no Botafogo no infantil em 1910. Essa garotada de 1910 do infantil era conhecida como os garotos de 10, porque em 1910 o Botafogo conquista um título histórico. A partir de 1910 o Botafogo ganha a alcunha de o glorioso, né, porque ele ganha o Carioca de 1910 com um time de moleques ainda. E nessa época o Menezes era infantil do time do Botafogo. 3 anos depois,
3 anos depois, ele chega aos chamados segundos quadros, começa a fazer algumas partidas pelos segundos quadros e conciliando com o estudo com a escola e, posteriormente, com a engenharia civil. Um detalhe importante, que o pai do Menezes não tinha a menor ideia que ele jogava futebol pelo Botafogo. Zero. Ele vai descobrir de uma maneira bastante curiosa. Beleza, ele começa a jogar pelos segundos times, e aí o Botafogo promove a vinda de um combinado português bastante importante. Aqui o Rio de Janeiro, quem gostava de futebol, ficou na polvorosa. E esse combinado português vem e o Botafogo é um dos adversários. O titular da meia-direita era um sujeito chamado Abelardo Delamare, um dos grandes. Cara, a gente vai fazer um episódio sobre o Abelardo, que esse cara aí, nossa, tem muita história. Abelardo não podia jogar. E aí o comitê, né, o que dirigia o time do Botafogo, olhou para aquele molequinho de 16 anos e falou: esse moleque leva jeito, hein? Vamos botar para jogar contra os portugueses? Vamos embora. E o Menezes substitui o Abelardo não na ponta direita, na meia direita. Esse é o primeiro jogo, a estreia do Menezes pelo Botafogo Futebol Clube. Beleza. Ele joga bem, e os caras falando: pô, esse garoto aí, hein? Anota o nome aí dessa criança, 16 anos. Menezes volta para os segundos quadros, mas logo depois, em 13 mesmo, ele já assume a posição do Abelardo, porque o Abelardo já começa a ter que dividir as atenções também com as atividades dos estudos, né? Beleza. 1913, então, é a van-première desse cara, Luiz Menezes, que era um jogador completo. Passava, driblava, cabeceava bem. E é uma curiosidade, o futebol estava começando, tá, gente? Então é importante fazer um recorte e não imaginar o futebol de 1913, 1914 como o futebol de hoje. Inclusive até o equipamento, né? As bolas eram um coco para jogar. E você cabecear não era para qualquer um. E ele era já um estilista. Um detalhe é o seguinte: Menezes era um cara boa pinta, hein? Era um moleque boa pinta. Ele e o irmão, o Augusto Maia de Bittencourt Menezes, o Petiot. Então, essa dupla, Menezes nasceu em 1897, tá? Se liga. E o irmão em 1899. Essa dupla fez muito sucesso no Botafogo, não só no futebol, mas com as meninas. Um monte de garotinhas ia para assistir aos jogos do Botafogo, e gritinhos, aquela coisa toda, e reza boca miúda que Menezes e Petiot chegavam junto, representavam e eram dois galãs do Botafogo. Bom, em 1914, o Menezes já assume a titularidade e aí começa a voar abaixo em todas as posições do ataque. Ele jogava, os caras gostavam de dizer, da ponta direita à ponta esquerda. Mas aí o que acontece, meu bom? Em 1916, existe o primeiro campeonato sul-americano, em Buenos Aires. É feita uma convocação e aquele garoto, já não tinha mais 16, né? O moleque já estava com 18 para 19 anos, é convocado. Agora, primeiro recorte interessante para você. O Luiz Menezes, ele é um dos 4 convocados do Botafogo. Eles são convocados para a seleção. O Botafogo é o time que tem maior número de representantes. O Menezes, ele faz uma partida, ele joga essas partidas, aliás, ele joga todas as partidas. O Brasil termina em 3º lugar no primeiro campeonato sul-americano. E é a primeira partida oficial da seleção brasileira com o ponta-direita Menezes. Esse recorte é bastante interessante, é legal que você guarde isso, porque a ponta-direita ela está ligada ao Botafogo. Você sabe que existem só alguns personagens, tipo Manuel Garrincha, tipo Jairzinho, o nosso bravo Búfalo Gil, que é ponteiro direito em 1978, ou seja, Botafogo e ponta-direita, tudo a ver, né? Então, o Menezes, ele é o primeiro ponta-direita do Botafogo na seleção brasileira. Menezes disputa também o Sul-Americano em 19, joga o primeiro jogo contra o Chile, e o Brasil ganha o Sul-Americano disputado aqui. Ou seja, nosso Luiz Menezes é campeão sul-americano pela seleção. Só que no time do Botafogo, essa criança jogou 129 jogos e fez 87 gols. O irmão, é muito gol. Só que a coisa dos irmãos, né? Petiot jogou 87 vezes e fez 78 gols. Olha só essa dupla, hein? Infernal, como eu falei, dentro e fora do campo. Beleza. O Menezes passou a ter uma vida muito ativa dentro do Botafogo, como um dirigente muito ativo.
só que ele tinha que conciliar com os estudos. Lembra que eu falei que o pai ficou sabendo meio por acaso? Pois é, o pai dele, o seu Augusto, mesmo nome do irmão, do Petiot, ele estava em casa tranquilamente, não tinha a menor ideia que o filho jogava futebol, e isso, nos idos de 1913 para 14, de repente escuta um barulho perto da casa, quando ele olha, o filho sendo carregado em triunfo, com a camisa do Botafogo. O velho enlouqueceu, ele falou, o que é isso? O pai dele, bastante austero com o ensino, viu que o filho tinha realmente relevância naquilo ali, ele falou, mas o que é isso? E chama o Menezes e fala, meu filho, eu vou te dar só um toque que é uma espécie de conselho, mas aquele conselho meio firme. Seja destacado na engenharia e no futebol. E o Menezes seguiu os conselhos do velho, malandro. O cara arrebentou, voou baixo na engenharia civil e depois no futebol, né? Que se torna um dos maiores jogadores da história do Botafogo. O Menezes para de jogar futebol no Botafogo em 1921. E ele vai com o irmão, o Petiot, para a Bahia. Aliás, os dois eram de Salvador. Eles vão para a Bahia e chegou a jogar algumas partidas, principalmente o Petiot, joga bastante no Atlético, o Baiano de Tênis. E o Menezes volta para o Botafogo. O Petiot, quando retorna, ainda faz umas partidas em 1926. Importante, Menezes foi 4 vezes vice-campeão para o Botafogo. Ele não ganhou o título, ele foi vice-campeão em 13, 14, 16 e 18. E foi 2 vezes artilheiro do Campeonato Carioca. Luiz Menezes, esse cara, nossa, faleceu em 1954, ainda muito jovem, e justamente no ano que o Botafogo completava 50 de vida. Foi uma tristeza muito grande, porque, como eu falei no início, o Menezes era uma figura gigantesca dentro do Botafogo. E é legal, vou encerrar aqui a minha participação, mostrar um negocinho para você aqui. Um negocinho, um mimo que eu ganhei do neto do fotógrafo daquele jogo que eu falei contra o Combinado Português, em que o Menezes estreia. Eu ganhei esse mimo aqui, meus amigos e minhas amigas, que é o quadro oficial. Estava com o neto do cara. O Luiz Menezes é esse garotinho aqui, ó, esse segundo. Ele tinha 16 anos quando estreou pelo Botafogo e defendeu as cores do Botafogo. Que camisa linda essa que os caras estão usando, pelo amor de Deus! Né? E o nosso Álvaro Werneck, goleiro já de branco, tirando onda. Rapaziada, essa é a minha rápida homenagem a Luiz Maia de Bittencourt Menezes, um dos grandes nomes da história do Botafogo de futebol e regatas. A minha homenagem ao The Flash, porque eu esperei para dizer a você o seguinte, essa criança, não de forma oficial, corria tanto que, oficiosamente, tá? Bateu o recorde mundial dos 100 metros, cara, com 10,147. É claro que não foi homologado, porque você não tinha os aparelhos. Os caras deviam estar aferindo o tempo com relógio, com cuco, né? 10,147. Um pouquinho antes, um cara chamado Charles Paddock bateu o recorde olímpico com 10,6. É lógico que essa marca do Menezes não pode ser levada a sério a ferro e fogo, mas isso é só para você sentir o quanto essa criança corria. Luiz Maia, de Bittencourt Menezes, onde você estiver, meu muito obrigado. É isso, minha gente. Agora vamos passar a nossa máquina do tempo mais uma vez para o dono da máquina, Marcelão. Vai contigo, meu garoto. Chegamos na década de 60, não vou falar do ano específico, vou falar de um cara que, para mim, foi um dos atacantes mais habilidosos que eu vi no Botafogo. E olha que eu sou velho, não sou da época do Menezes, mas depois. E é o Rogério. Rogério bailarino, Rogério ventilador, que alguém chamava, porque ele dava uns dribles fazendo assim com o braço, gingava para um lado, gingava para o outro. E era um cara muito habilidoso. Agora,
Para quem não sabe, isso que me contou foi o próprio Rogério. Na verdade, ele começou a carreira dele lá na base como centroavante. Agora, ele falou o seguinte, que ele gostava de fazer golaço. Ele driblava muito bem, e aí ele falou que perdeu um monte de gol tentando driblar o goleiro também, entendeu? Mas era um cara espetacular. Ele estreou no Juvenil do Botafogo, no dia 8 de maio de 65, ele não tinha feito 17 anos ainda. Ele tinha idade de infanto, né? Ele estreou entrando no segundo tempo, um empate com a América, 0-0. 2 rodadas depois, ele entrou no intervalo contra o Fluminense e fez o gol da vitória nos 2-1. E a partir do jogo seguinte, virou titular do Botafogo, como no meio, jogando no meio. E nesse jogo seguinte, o Botafogo ganhou de 5-0 do Madureira, fez 2 gols e por aí foi. Quando chegou no Juvenil de 66, aí ele começou a jogar na ponta. Ele não começou o campeonato jogando, Juvenil, mas foi entrando aos poucos, virou titular e foi campeão num jogo, por antecipação, né, num jogo em São Januário, 2-2 com o Vasco. Bastava o empate para você campeão e foi. Nesse time tinha Wendel, tinha Chiquinho Pastor, Ney Afonsinho, o Zélio, né, que foi trocado pelo Zequinha com o Flamengo, e, claro, o Rogério. Jogava muita bola. Aí, logo em 67, já subiu para o time de cima, já foi bicampeão carioca, bicampeão da Taça Guanabara, que era um torneio à parte do Campeonato Carioca, porque o Rio de Janeiro passou de Distrito Federal para um estado, uma cidade-estado, né? Guanabara, em 1960, e a partir de 65 começou-se a disputar essa Taça Guanabara, que dava o título do seu campeão como título do campeão do estado da Guanabara. E ia representar a Guanabara na Taça Brasil, né? Que no início só iam os campeões. Então, o Rogério teve essa ascensão meteórica e começou a ter alguns problemas no posterior da coxa, né? Machucava muito e tal. Agora, o Rogério era tão bom, cara, era tão bom, que na Copa de 70, às vésperas da Copa de 70, nos últimos amistosos que o Brasil fez por aqui, a seleção brasileira fez por aqui, o Rogério era titular. E o reserva dele, na seleção, era simplesmente o Jairzinho. O Jairzinho, pô. Então, vocês têm uma ideia do que o Rogério jogava. Era um espetáculo. Claro que o Botafogo teve outros grandes pontas, Garrincha, óbvio, Jairzinho, óbvio, o Menezes, que o Edu falou, e tantos outros, né? Agora, você barrar o Jairzinho não é fácil, não, porque no Botafogo o Jairzinho jogava no meio. É o famoso ataque, né? Quando a gente lembra, se lembram de falar do Rogério quando cita o ataque de 67, 68, né? Rogério, Gerson, Roberto, Jairzinho, Paulo César, né? Mas eu acho o Rogério, na época não, mas hoje, um cara assim subavaliado, subquerido. E era um tremendo jogador de futebol. Agora, quando chegou no México, ele já estava sentindo a coxa, né? Mas estava treinando, estava jogando os amistosos, até que num deles teve uma contusão mais forte no posterior da coxa, mesmo músculo, de sempre, segundo ele, né? E aí tentou ainda ficar, o Zagallo pediu, ele falou, não está dando para mim. O Zagallo insistiu e num treino ele só conseguiu treinar 5, 10 minutos. E aí foi cortado. Porém, era muito querido por todos lá na seleção brasileira e ficou no México como auxiliar, espião, observador. Ele falava que, junto com Parreira, Carlos Alberto Parreira, ele observava os jogos dos outros times e dava dicas para o Zagallo. Inclusive, o Rogério falava que o Zagallo era um técnico que ouvia muitos jogadores.
Os jogadores poderiam dar argumentos, ideias para o técnico, não é como hoje, né, que o técnico tem o esquema dele, pronto, acabou. O resto tem que cumprir ordens. Era diferente. Bom, então o Rogério, lá no México, se machucou, continuou com a seleção. Para o seu lugar, foi convocado, para surpresa de todos, um terceiro goleiro, foi o Leão, né? Que a outra vez eu falei que era o Ado, não é o Ado, é o Leão, claro. O Ado já estava lá, o Ado, goleiro do Corinthians. Então o Rogério tem assim uma tristeza, claro, por não ter jogado a Copa, mas também falou assim, pô, o que o Jairzinho fez, eu não sei se eu conseguiria fazer também, né? O Jairzinho, pô, fez 7 gols em 6 jogos, jogou pra caramba na Copa de 70. E o Rogério ficou com essa marca. Agora, em 70 ainda, ele se casou. Em 70 se casou. E teve o seu primeiro filho. Como o Botafogo é um antro de tragédias, né? O filho dele morre com 5 dias de idade. O Rogério ficou baratinado, né? E ele falava que queria saber respostas para a vida, né? E acabou virando um cara religioso, se tornou pastor, até hoje, da Igreja Messiânica, né? E em 71, no Campeonato Carioca, houve um troca-troca. O pessoal fala muito do Horta, do Fluminense, que fazia troca-troca em 75, 76. Bom, os outros já faziam antes, né? O Botafogo trouxe especificamente para o Campeonato Carioca o Carlos Alberto Torres e deu como empréstimos Moreira, Rogério e Ferretti. Né? O Rogério acabou ficando mais tempo lá no Santos, foi contratado pelo Flamengo. E aí, o Flamengo tinha um preparador físico chamado Francalati, que descobriu o problema do Rogério. Porque o Rogério se queixava que tomava muita injeção para as contusões, remédios, e o Francalati, segundo palavras do próprio Rogério, ele fez ele melhorar. Não ficou totalmente bom, segundo ele, devido às injeções que tomava e não sei o quê, mas era só fazer alongamento, ele precisava fazer alongamento. Então ele conta que o Francalati colocou ele de pé numa cadeira e ficava fazendo uns alongamentos na perna. E melhorou muito, ele voltou a jogar, jogou pelo Flamengo. Jogou pelo Flamengo, acho que ainda em 71, não tenho certeza, 72 com certeza, 73 também. Em 74 voltou ao Botafogo, ficou até 76. Mas não teve mais aquele elan que ele tinha, né? Ele não teve mais aquela pegada que ele tinha até 1970, quando ele se machucou no México, pouquíssimos dias antes de começar a Copa do Mundo. Então, o Rogério é um cara que eu acho que hoje não é tão exaltado como deveria ser, porque realmente era um jogador, era um espetáculo ver o Rogério jogar, driblar para lá, driblar para cá, driblar para lá, driblar para cá. De vez em quando fazia seus gols também. A melhor recordação que ele tem é o gol que ele fez na final contra o Vasco, 68, foi 4-0, ele fez o segundo gol. E foi uma pena, não só o Botafogo, o futebol, perder aquele Rogério que vimos jogar no Botafogo, na seleção, um cara espetacular. Bom, então, eu queria fazer um apelo para que não se esqueçam de Rogério Hetmanek. Hetmanek, eu não sei qual é a pronúncia direito. Tá? É com H na frente, claro. Então, eu queria render essa homenagem ao Rogério, porque é uma coisa que a torcida do Botafogo, que viu, não esquece.
mas a que não viu tinha que arrumar um jeito de ver. Entendeu? Era um cara assim que grudava a bola no pé e para tirar dele era difícil. E era um cara que se machucava sozinho, porque tentavam dar pancada nele, mas ele era muito ágil, ele escapava das pancadas. Driblava para cá, driblava para lá e saía das pancadas. E machucava justamente a maior contusão dele, que perseguiu ele durante tanto tempo, foi essa contusão no posterior da coxa. Então, Rogério, se você um dia nos vir aqui, saiba que eu sou seu fã. Seu fã. Eu achava, inclusive, que o Rogério tinha estreado no Juvenil em 66 só. O primeiro jogo que eu vi do Rogério, eu jamais esqueço, porque foi um 2-0 no Fluminense lá nas Laranjeiras, e eu não esqueço por quê. Primeiro, foi a primeira vez que eu fui lá, eu era criança, tinha 7 anos, mas eu já via jogos do Botafogo desde os 5, de juvenil. E foi 2-0, e eu e meu pai ficamos lá naquela pirambeira que tem uma laranjeira que chamam de arquibancada, que aquilo parece um filme de terror. Quando você sobe a escada, você vê aquela coisa assim, deve ser tipo La Bombonera lá em cima. Então eu não esqueci nem do gol do Zélio, que foi na cara da gente. O primeiro gol que foi no primeiro tempo, eu não me lembrava mesmo. Eu vi depois, pesquisando, que foi gol contra de um cara do Fluminense lá. Mas eu não me lembrava. O gol do Zélio eu me lembro que foi quase na cara da gente, né? Quer dizer, a gente estava lá em cima. Mas a bola do Zélio entrou pelo alto. Né? Se não tiver a rede, de repente eu pegava a bola. Quer dizer, eu não, meu pai. Eu não consegui sempre pegar a bola. Então, não, o Rogério estreou, foi no Juvenil em 65 já. Ainda, né? Ainda. Ele com 16 anos. Quer dizer, a minha homenagem ao Rogério é a homenagem ao drible. Eu não vejo mais em ponta nenhum aquela quantidade de dribles para lá e para cá, para lá e para cá. Isso é bom, ponta não existe também mais, né? Mas quem joga por ali, não vejo como partir para cima como o Rogério partia. E eu só tenho a dizer algumas palavras. Muito obrigado, Rogério, por eu ter visto este futebol teu, de outros também, mas o seu era peculiar, com aquele driblinho, fazendo assim com a mão, com o braço, para distrair, não sei se era para distrair ou era cacoete dele mesmo, o marcador, e fazer grandes jogadas, do grande Rogério. Um abraço e vamos passar a palavra para quem? Para quem, Edu? Nosso bravo Roberto Narral. Uau, uau. Já não foi tão longe assim, né, Narral? Foi. Vamos lá. Fala, tudo bom? Então, hoje vou falar de um jogador dos anos 80, que se destacou nos anos 80 no Botafogo. Chegou no finzinho dos anos 70 e 79 e se destacou nos anos 80. O nome dele é Hélio Ricardo Dias da Conceição, o nosso Elinho. Elinho, um ponta que, quando colocava a bola e partia, a torcida já levantava porque sabia que vinha boa jogada. Ele cruzava bem, tocava bem e tinha uma velocidade absurda. Era aquele ponta que levantava a galera. Elinho. Bom, como ele começou no futebol? O Elinho começa em 77, 78, jogando no Vasco da Gama. E aí, um auxiliar sai do Vasco e vai para o Botafogo e o leva junto com mais 3 jogadores. Para ele foi ótimo. Por quê? Porque Elinho, desde criança, ele torcia para o Botafogo. Ele sempre fala que ele queria ser jogador do Botafogo e ponta direita. Mas o mais interessante é que ele tinha tudo para não ser botafoguense. Na casa dele, o pai dele era flamenguista. Mas ele, escutando rádio, tem um ídolo. Quem é esse ídolo? Jairzinho.
Jairzinho, o furacão da Copa, é o ídolo que fez com que o Elinho, desde criança, passasse a torcer, ser torcedor do Botafogo e falar que queria ser jogador do Botafogo e ponta direita. Bom, ele chega no Botafogo e ele tem que ficar um ano inativo. Quando vinha de outro clube, amador, tinha que ficar um ano inativo, ele ficou treinando. E quando passou esse ano, o Botafogo foi no Vasco para pegar a documentação, a liberação. O Vasco ainda tentou conversar com o Elinho para ver se ele ficava. Ele não queria, é claro, ele queria ficar no Botafogo, que era o seu time do coração. E era tudo que ele queria, estava realizando o sonho. Só que ainda tinha mais coisa por acontecer. E muita coisa. Nesse período em que ele jogou no Botafogo, foi um período de jejum de títulos, né? Como nós já destacamos aqui algumas vezes, e falamos do título de 89. Ele ficou nesse período aí, dos anos 80, e sempre querido pela torcida. Sempre, assim como o Berg, que eu já falei aqui, né? Bem querido, como se fosse também um xodó da torcida do Botafogo. Ele passa a jogar no juvenil do Botafogo. Em 81, está no juvenil, com 16 anos. Eis que vários jogadores da equipe de juniores acabam se machucando do ataque e o técnico puxa ele para o time de juniores, com idade ainda de juvenil. E ele joga apenas 3 jogos no juvenil e o técnico do Botafogo, o profissional, Paulinho de Almeida, o puxa para ele jogar. No caso, ele ficar no banco, né? Ele não chegou a entrar na partida, mas ele ficou no banco em 81, exatamente no período em quem estava de volta ao Botafogo? Seu ídolo maior, Jairzinho. Então, ele consegue estar lado a lado com seu ídolo Jairzinho e ele fica no banco de uma partida onde ele assiste o Botafogo dar um show, um baile em cima do Flamengo, vence por 2-1, e o Marcelo ainda faz um gol de bicicleta. Nessa partida, que foi em 81, ele tinha 16 anos, praticamente um garoto, né? E vestiu a camisa do time profissional pela primeira vez. Não chegou a jogar, mas ficou no banco e acompanhou. Aquele Botafogo que ele sonhou jogar, ele entrou em campo e o Botafogo com o Jairzinho de volta ao time. Nessa partida, o Jairzinho não jogou, mas o Jairzinho estava no Botafogo já nesse segundo semestre e ele acabou treinando muitas das vezes com o Jairzinho e Marechal Hermes. Em 83, vamos dar agora já nos juniores, né, que é o atual sub-20, ele conquista o título do torneio Otávio Pinto Guimarães no primeiro semestre. Foi disputado o primeiro semestre, a partida final foi em junho, e o Botafogo vence o Fluminense por 2-0 e é campeão do torneio Otávio Pinto Guimarães. E ele está chamando muita atenção do técnico Gilson Nunes, que era o técnico da seleção brasileira, que iria levar o time para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de 83. E ele foi chamado, ele foi convocado e disputou os Jogos Pan-Americanos de 83 pela seleção brasileira. O Brasil foi medalha de prata, ele chegou à final, perdeu a final para o Uruguai, foi medalha de prata, e o Elinho jogou nessa seleção sendo titular em algumas partidas, inclusive na final. Em 83, acontece também a sua estreia pelo time principal. Agora sim, ele entra em campo contra o Volta Redonda, lá em Volta Redonda, já no Campeonato Carioca, no segundo turno. O Volta Redonda vencia por 1-0 e ele empata a partida logo no início do segundo tempo, jogando de centroavante, para mostrar como ele era versátil. Ele chegou a jogar de centroavante, nesse jogo até ele estava substituindo o Nunes. Ele chegou a jogar de ponta esquerda muitas vezes, porque o Botafogo tinha outros pontas. No caso, chegou a ter o Geraldo, e ele jogou na esquerda. Tinha o Robertinho, e ele jogou na esquerda. E com o próprio Maurício,
ele jogou também na esquerda, o Maurício na direita e ele na esquerda. Então ele era bastante versátil e, como eu falei, uma velocidade muito grande. Botava a bola, corria, a gente já sabia que era perigoso, que o ataque era perigoso. Ele era o rei dos contra-ataques, né? Jogava com raça, com amor à camisa. E nessa partida, então, ele faz a sua estreia e faz esse gol contra o Volta Redonda. E jogar lá em Volta Redonda era bem complicado, né? Geralmente os times deixavam um ponto, às vezes 2 pontos lá, porque jogar lá era bem enjoado. Americano, Volta Redonda, eram times enjoados. E o Botafogo arrancou esse empate lá. Bom, ainda em 83, num jogo contra o Vasco, no Maracanã, ele entra faltando 11 minutos. Ele pega 2 vezes na bola. Um dá um chute lá para quase bandeirinha do córner, e o outro ele faz o gol. O Josimar cobra um lateral, o Abel domina, vê que o Elinho está entrando ali no meio da área, ele toca, o Elinho a Caixa não conseguiu pegar a bola, gol do Botafogo. Isso já faltando um pouquinho para acabar o jogo. Acho que foi 40 e poucos minutos, ele faz o gol da vitória. E o Botafogo ganha por 1-0 com o gol do Elinho. Então, a partir daí, ele, ainda com idade de juniores, ele passou a figurar e não saiu mais em 83 do time do Botafogo, e assim permaneceu. 83, 84, 85 e assim vai. Só quando ele estava com alguma lesão que ele ficava fora, em alguns períodos ele ficou fora, tinha vários problemas no joelho, né? Ele mesmo se falou numa entrevista, né, que os jogadores hoje reclamam muito, mas na época dele, do pescoço para baixo, valia tudo, né? Então, ele operou o joelho 7 vezes, para você ter uma ideia, na carreira, né? Ele operou 7 vezes o joelho. Em 84, tem um jogo muito interessante em que o Botafogo vence o Fluminense por 4-2 num jogo vira-vira. O Botafogo faz 1-0, o Fluminense vira 2-1, já contando aquela vitória, e o Botafogo inverte, vira de novo 4-2. Ele faz o primeiro gol num passe do alemão, ainda no primeiro tempo, e ele faz o terceiro gol aos 36, por aí. O Baltazar cruza a bola. Muitos dizem que ele foi de canela, a bola tocou nele e entrou, né? Ele diz que não, ele diz que ele tocou para o gol, mas foi muito rápido esse lance, mas a impressão que dá é que realmente a bola bate e entra. E depois, Fluminense no abafa tentando empatar, aos 45 ele toca uma bola para o Baltazar entra e mete no meio das pernas do goleiro do Fluminense, Paulo Vitor, 4-2, o passe do Elinho. Então veja que vários jogos, ele fez 193 partidas pelo Botafogo, até 88, fez 33 gols. Eu estou citando aqui alguns, né? Alguns gols, alguns jogos importantes, e vou citar agora 3 que aconteceram em 1986, que é um ponto muito interessante, porque desde 1971 que não acontecia com o jogador do Botafogo o que aconteceu com o Elinho, que é o quê? O Botafogo vencer todos os clássicos pelo menos uma vez. Então ele venceu o Fluminense, venceu o Vasco, venceu o Flamengo, e nas 3 vitórias um jogador fazer gol nas 3 vitórias. E o Elinho fez gol nas 3 vitórias, igualando a marca do Paulo César Lima, em 71, no Carioca de 71. O Botafogo venceu os clássicos e ele fez gol contra todos os 3 grandes. E a mesma coisa aconteceu com o Elinho, coisa que não acontecia há 15 anos. O primeiro jogo foi 2-0 no Vasco, e o gol foi logo na saída, com uns 15 segundos, mais ou menos, né? Não chega a ser o gol mais rápido da história do Maracanã, né? Mas está entre os gols mais rápidos. E o segundo gol ele acaba atrapalhando o Fernando, que acaba marcando contra. E o Botafogo vence por 2-0, também num daqueles jogos que, como aconteceu, e eu já falei de um
3-1 em 81, que deu tudo errado para o Vasco, esse 2-0 também deu tudo errado para o Vasco. E o gol tomando gol com 15 segundos e fazendo gol contra, e o Botafogo venceu. Logo depois, tem um 4-1 no Fluminense, o Botafogo chegou a fazer 4-0, e o terceiro gol é do Elinho. Ele sofre pênalti no início do segundo tempo, e ele faz o gol de pênalti. Ele bate o pênalti e faz o gol. E vem aí a cereja do bolo, que é a vitória de 2-1 sobre o Flamengo. O Botafogo perdia por 1-0, faltavam menos de 15 minutos, 14 minutos, perdia para o Flamengo de 1-0, o Berg empata, e faltando 2 minutos mais ou menos, ele recebe também um lançamento do Berg, ele entra com a bola bate levemente na mão dele de forma involuntária, ele mesmo declarou isso, saiu no jornal no dia seguinte, nos jornais da cidade, que a bola realmente bateu na mão dele de forma involuntária, ele ganhou na corrida, ganhou do Guto, chutou a bola, Zé Carlos não conseguiu pegar, e fez o gol da vitória, 2-1. Corre para a galera, corre para a arquibancada, as pessoas vão à loucura, os torcedores do Botafogo vão à loucura, ele vibrando, e aí que uma coisa interessante é que ele vê um cara com a camisa do Flamengo pulando também. E aí depois ele reconheceu que era o vizinho, o amigo dele, o qual ele deu a camisa daquele jogo para o amigo dele, que era flamenguista, mas era tão amigo que estava torcendo para ele, feliz pelo fato de ele ter feito o gol e dado a vitória ao Botafogo. Bom, em 88, no início de 88, a gente estava em 86, né? Em 88, ele acaba sendo emprestado para o Grêmio. O Emil Pinheiro, dirigente, já estava no Botafogo, e aí tinha uma situação com jogadores que eram do clube, jogadores que eram do Emil Pinheiro, e os jogadores, alguns ficavam descontentes, e, no caso, ele estava querendo sair do clube, ele achava que a idade já estava chegando, ele precisava ganhar um pouco mais de grana, como ele era botafoguense, os contratos, ele sempre, assim, meio que abria mão de valores, e ele iria estar emprestado para o Volta Redonda, mas, assim, a torcida, Russão, um deles, né, e com a torcida, chegou junto na direção do Botafogo e não queria que o Elinho fosse emprestado para o Volta Redonda. Acabou que surgiu o Cruzeiro na parada e ele também não foi. E, em seguida, acabou sendo emprestado para o Grêmio. Disputou o Campeonato Gaúcho e foi campeão gaúcho, tetracampeão gaúcho pelo Grêmio em 88. Mas voltou ao Botafogo ainda em setembro e disputou o Brasileiro de 88 pelo Botafogo. E sua última partida, então, foi em dezembro de 88, no jogo contra o Santos, lá na Vila Belmiro. O jogo foi 0-0 e era aquele campeonato doido, onde as partidas empatadas elas iam para os pênaltis, né? O campeonato de 1988 brasileiro foi assim. E aí a partida foi para os pênaltis, o Botafogo venceu por 10-9 e levou 2 pontos e o Santos levou 1 ponto. Era assim que era naquela época. E ali foi a última partida dele no Botafogo, porque ele realmente já estava um pouco desgostoso, estava querendo sair até para ganhar uma grana nessa transferência, nessa venda, e ele acabou sendo vendido para o Bangu. O Bangu, ele disputou 89, teve lesão, ficou parado um tempo. Em 90, no Bangu, foi emprestado ao Remo, foi campeão paraense, fez o gol do título, voltou para o Bangu, e depois jogou em outros clubes, o Ferroviário do Ceará, o Madureira, até o Paysandu, que é o rival do Remo, mas ele não ficou muito tempo, ele mesmo diz que ele se identifica mais com o Remo, por ter feito o gol do título, e encerrou a carreira no Linhares, que chegou à semifinal da Copa do Brasil em 94. Ele não chegou a disputar a semifinal contra o Ceará porque o joelho dele ficou muito inchado na semana antes, com muito sangue, e ele já não estava aguentando mais, foram 7 cirurgias, e aí ele acabou parando. Bom, a identificação dele com a torcida do Botafogo remete exatamente a esse período em que o torcedor buscava aquele título. Parecia que a torcida do Botafogo cada vez crescia mais, e na verdade crescia mais. Quantas vezes no Maracanã tinha mais torcida do Botafogo do que do Flamengo?
ou o Fluminense, ou até o Vasco. Quantas vezes em clássicos? Eu mesmo presenciei várias vezes, né? E o Elinho, ele encarnava bem essa raça, essa vontade, né, do título. E é uma coisa que ele fala, que ele realizou um sonho de criança, jogar no Botafogo, o Botafogo do Jairzinho, que ele escutava pelo rádio, e que depois foi jogar em 81, junto com ele ainda juvenil, mas junto com ele, em Marechal, e ele não conseguiu o título. Então ele realizou um sonho, que era jogar no Botafogo, ser ponta direita, jogou com o Jairzinho, mas não conseguiu o título do campeonato carioca. Ele ganhou torneios de Berna, Genebra, Palma de Maiorca, que inclusive chamou a atenção dos espanhóis. Ele quase foi para a Espanha, o empresário do alemão queria levá-lo, mas o Botafogo travava. Então, o que acontece? Ele acabou não indo para a Espanha, mas houve esse interesse. Então, ele tem esses títulos pelo Botafogo, de torneios, mas ele não tem um título carioca, que era o que ele sonhava. Então, ele realizou um sonho, o outro não, mas Elinho está na memória afetiva, né? Principalmente da minha geração, dos anos 80. Como eu falei, eu ia estudava do lado, né? Estudava no Visconde de Mauá, que era do lado do campo de Marechal Hermes. Então, quantas vezes eu fui a treinos e ficava até às 7 horas da noite, escurecia, tinha que voltar à rua, andar um pedação, pegar um ônibus, mas eu ficava ali com prazer vendo aquele time jogar, treinar, né? Eu vivia Botafogo de segunda a segunda, naquela época de adolescência. Eu acho que ainda vivo, né? A gente vive o Botafogo de segunda a segunda, né? Não tem jeito, né? Mas é isso. Esse era o jogador que eu queria falar, prestar essa homenagem. Um grande abraço para o Elinho. Rapaziada, 3 nomes da história do Botafogo em períodos muito distintos, com características muito distintas. Na realidade, como o Narral citou, e o Marcelo também, eu falo isso também no iniciozinho, uma homenagem. Na realidade, nós estamos prestando uma homenagem singela, simples, bastante simples, para 3 grandes nomes da história do Botafogo, 3 pontas que representaram com muita maestria o Botafogo de Futebol e Regatas. Menezes, Rogério na seleção principal, Elinho na seleção de base e no Botafogo de Futebol e Regatas. Rapaziada, mais um episódio para conta. 3 ponteiros. Se você... Agora vem aquela ladainha, né? Se você ainda não é inscrito no canal, pô, o que há, meu irmão? O que há? Que moleza, hein? Aproveita o embalo, vai com vontade naquele botão mágico e compartilha com seus amigos. Marcelo, dá o recado. Aqui está o lugar onde você precisa tocar o sininho. Se inscreve. Nossa. Recebe as novidades da gente, novidades do passado, né? Recebe para você olhar o que aconteceu com o Botafogo, saber o que está acontecendo, para prever o que pode acontecer. É isso aí. Escreve lá. Valeu, rapaziada. Tamo juntos. Botafogo História ontem, hoje, para sempre. Até a próxima. Segunda-feira tem live, às 19 horas. A gente espera você lá. Abraço!